Oi, eu sou o Gustavo Cunha e o quarto episódio da temporada final de The Boys chegou com uma carinha de episódio filler, né? Mas esse é o episódio, meu chapa, que coloca todas as cartas sobre a mesa e dá a dica do que talvez vá acontecer no final da série. Mas como sempre, nós vamos por partes. Né, Gafanhoto? O episódio abre com o Capitão Pátria olhando para uma foto emoldurada, uma coisa linda, a cena parece simples, né? Um pai olhando o retrato do filho, um observador desatento poderia até imaginar que o bom capitão tá se lembrando desse momento que ele esteve ali ao lado do Ryan, quem sabe repensando o que ele fez no episódio anterior, né, aquela coisa horrorosa. Mas não, cara, essa foto específica não foi escolhida por acaso. Ela é de um momento muito preciso lá da terceira temporada, né, o dia em que um manifestante, um maldito luz estrelista jogou uma garrafa contra o capitão, errou o alvo e acertou o menino. Furioso e diante das câmeras, o capitão decepou a cabeça daquele maldito verme, mas o que deveria ter sido um fim político do personagem, ali naquele momento se tornou ao contrário, o ponto da virada. A multidão aplaudiu em êxtase, né? Foi naquele instante que o capitão se deu conta de que ele podia finalmente tirar a máscara e continuar sendo idolatrado. Que a crueldade escancarada não era um problema, era o tempero da guerra das narrativas. Que coisa maravilhosa. Agora ele abre esse quarto episódio da quinta temporada olhando justamente para essa foto, às vésperas de se autoproclamar Deus na Terra, né? Essa expressão de ternura no rosto dele é porque a foto registra precisamente o momento em que esse caminho começou a ser trilhado. E já que nós falamos no Ryan, né, o Bruto vai lá ver como o rapaz tá se recuperando, faz uma piadinha sobre o Império Contra-Ataca quando o menino acorda daquele espancamento e o Ryan lembra que o Bruto só tinha mostrado pra ele o primeiro Star Wars, né, Uma Nova Esperança. Eu adorei o fato de que o Ryan é a única pessoa no planeta que não sabia que Luke Skywalker era o filho do Darth Vader, né, coitado, o menino acabou de tomar o maior spoiler de todos os tempos, né, só mesmo sendo um super pra aguentar esse tipo de golpe. A referência aqui é em relação à batalha, obviamente, né, entre um pai e um filho, na qual o pai é o vilão e o filho ainda não tá preparado pra vencer, e isso só vai acontecer no próximo filme. O grande lance, cara, é que quando a gente pensa um pouco mais a fundo sobre as semelhanças entre essas duas histórias, um possível caminho pro futuro acaba se tornando uma possibilidade. Imagina o seguinte, cara, Ryan derrota o Capitão Pátria em combate, mas obviamente não mata o pai. Soldier Boy, que é o neto morto, tanto quanto o filho, mira no menino pra tirar ele do caminho e depois acabar de vez com o capitão enfraquecido, e no instante em que ele dispara, o capitão empurra o Ryan e absorve completamente o golpe. Ele morre protegendo o filho, exatamente como Darth Vader faz em O Retorno de Jedi. Um vilão que passou 5 temporadas sendo um monstro absoluto, tendo no final um único gesto de bondade. O último gesto dele na Terra seria um gesto de sacrifício, de abnegação. Eu ia adorar o final assim, mas é claro que essa possibilidade ela é bem pequena. Seguindo no episódio, os caras chegam a Fort Harmony, o antigo laboratório da VOD, onde o Soldier Boy foi injetado com o composto V1. O lugar tá cercado de cadáveres de animais e humanos mutilados. Os caras estão ali esperando encontrar um monstro, né? Um bicho mutagênico, uma criatura de laboratório insana, uma aberração que possa ser enfrentada com balas, com lasers ou com vírus, né? E aí o francês descobre a verdade. Não tem monstro nenhum, é só uma planta infectada pelo V1. Uma planta que solta esporos no ar, e esses esporos fazem uma coisa muito específica, cara. Eles amplificam a hostilidade que já tá dentro de cada um. Veja bem, cara, ela não cria o ódio do zero, só retira as camadas sociais de educação, paciência e autocontrole que a gente usa pra conviver, né? O resultado são aqueles escoteiros se matando, os caçadores se matando, os próprios caras se matando. E a série é muito cuidadosa num detalhe importante, né? Nada do que os caras dizem uns contra os outros é mentira, né? Cada acusação é verdadeira, cada mágoa é real. Os esporos não inventam sentimentos, só desativam o filtro que impede essas verdades de saírem ali da boca como se fossem armas, né? Balas. Ironicamente, o francês, o único imune, explica que décadas de abuso químico por parte dele alteraram a química cerebral, né? A ponto de os esporos não conseguirem encontrar receptor nenhum para ativar. Coitado do francês. Isso é uma piada, mas também é uma observação bastante peculiar, né? Para ficar de fora da contaminação coletiva, talvez seja preciso já ter passado por um inferno tão particular que o inferno coletivo não te alcança mais, né? Quando o Huey pergunta, e se o monstro for a gente? Enquanto ele tá olhando ali pras vinhas, né, se alimentando dos cadáveres, essa frase é o episódio inteiro condensado. Deixa eu explicar, a ficção de super-heróis historicamente opera com uma
divisão bastante confortável, né? Existe o vilão, existe o herói, existe o inocente a ser salvo, o mal tem um endereço fixo, geralmente um covil com uma iluminação meio dramática, você identifica, você combate e você vence. Esse episódio 4, meu velho, rasga esse contrato completamente. O monstro não tem um covil, ele não tem rosto, ele não tem uma ideologia identificável contra a qual se possa escrever um manifesto, você entende? A única coisa que ele faz é tornar as pessoas mais intensamente aquilo que elas já são. Pensa no que isso significa fora da tela, né? Cada comentário debochado que a gente deixa embaixo de um vídeo de alguém que discorda da opinião da gente, cada print da opinião alheia enviada ali para aquele grupo de amigos, cada deboche no almoço de domingo sobre aquele tio que vota diferente de você, cada compartilhamento de manchete sem ler o texto, né? Porque a manchete já confirma o que a gente quer acreditar. Tudo isso isoladamente parece nada, né? É um comentáriozinho. Quem é que não faz uma coisa assim? Só que quando você dá um passo para trás e olha a imagem inteira, a tela inteira, o monstro tá ali escancarado. Ele é composto de milhões de pessoas que se consideram absolutamente decentes, educadas, cordiais. Pessoas que, se você perguntasse individualmente, iam dizer com toda a sinceridade do mundo que só estavam expressando uma opinião, né? Estavam rindo de uma piada, só estavam repostando uma coisa engraçada. Ninguém se enxerga como aquela vinha parasitária se alimentando dos cadáveres, né? Todo mundo se enxerga como o escoteiro perdido na floresta. E aqui entra uma referência que a série não faz explicitamente, mas que tá ali no fundo da tela, né? Na cena, a banalidade do mal que a Hannah Arendt descreveu cobrindo o julgamento do Adolf Eichmann em Jerusalém, né? A constatação que chocou o mundo em 1963 foi a de que o responsável pela logística do Holocausto não era um monstro, um psicopata de olhar diabólico, era um burocrata mediano, sem imaginação, que cumpria ordens e organizava planilhas, uma pessoa normal. A Hannah Arendt observou que o mal extremo pode ser cometido por pessoas comuns, burocratas, que apenas cumprem ordens, né, ao invés de monstros perversos. O conceito destaca que a abdicação do pensamento crítico e a obediência cega a um sistema totalitário permitem a normalização de atrocidades. Gente normal fazendo pequenas contribuições normais dentro de um sistema anormal. Cada um com a sua tarefa, cada um com a sua justificativa razoável. E a soma de tudo isso resulta em coisas como Auschwitz. O Fort Harmony é uma parábola exatamente sobre isso, né? Só que adaptada para a era do algoritmo, que detectou há muito tempo que indignação e ódio rendem mais cliques do que harmonia e colaboração. A plataforma é a planta, os esporos são o feed e o cadáver do escoteiro é o vínculo que você rompeu com alguém que um dia levava você no colo. Pensa sobre isso, velho. Pensa sobre isso e clica no meu link da Amazon para comprar um presente de reconciliação para dar para aquela pessoa com quem você deixou de falar por causa de política, velho, por causa de polarização. Olha que absurdo isso. Porque usando meu link, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado ou no QR Code na tela, o valor dos itens permanece exatamente o mesmo. A única diferença é que uma parte do seu investimento vem para esse seu polarizador do entretenimento, esse seu chanceler do hype, cujo único objetivo de vida é revelar o dossiê secreto das teorias, nesse grande parlamento da especulação, nesse plenário da imaginação que é o canal do Tata. E se você não for comprar nada, pelo menos deixa um like, né? Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, pelo menos isso. Muito bem, de volta ao vídeo. Na torre da VOD, a espoleta, a Ashley, o Verme e a produtora Courtney Fortney se reúnem num quadro branco, né, para resolver a pergunta mais blasfema de toda essa série: como vender o Capitão Pátria como Deus, né? Ele sempre esteve no cânone bíblico, né, de forma velada, que vai ser revelada agora, ou é melhor jogar todas essas religiões no lixo, como mitos, e recomeçar do zero com o Capitão como o único Deus vivo que já existiu? Né? A discussão é conduzida com a naturalidade. Quem decide ali a paleta de cores de uma marca de salgadinhos, né? Então, num momento de pura epifania, a espoleta solta a frase que explica essa temporada inteira, né? As coisas que Jesus pregava, dá outra face, acolher estranhos, isso não vem demais, cara. A gente precisa de uma igreja que pregue a América, ou seja, a fusão definitiva entre a política e a fé, entre a bandeira e o crucifixo, entre Deus e o Estado. E a solução que sai desse brainstorm maravilhoso é a Igreja Democrática da América. Que coisa maravilhosa, um nome que espelha com um humor sinistro, né, uma tradição linguística bem estabelecida. Regimes autoritários que botam democrático no nome oficial, né, para compensar
passar o que eles não estão entregando na prática, né? A República Democrática Popular da Coreia, por exemplo, é a Coreia do Norte, a dinastia hereditária lá da família Kim, há 3 gerações no poder. A República Democrática Popular do Laos segue a mesma fórmula desde 1975. A famosa República Democrática do Congo, que mantém o adjetivo no nome desde os anos 60, apesar de ser igualmente uma ditadura com fraudes eleitorais sistemáticas e repressão a opositores. Isso entre vários outros países assim, né? Países que botam República Democrática no nome, meu velho, é bom a gente desconfiar. Igrejas, então, nem se fala. Enquanto isso, a cena entre a Sábia e o Soldier Boy no escritório dela é uma das peças de roteiro mais afiadas dessa temporada. Observe a sequência exata do que ela faz, gafanhoto. Primeiro, ela deixa o cara esbravejar sobre cocaína, né? A cocaína que ele não conseguiu no trailer dele, deixa ele se sentir no controle da conversa, depois sugere com displicência que ele leve essa queixa ao filho dele, né? Ah, o Capitão Pátria resolve isso pra você, mas ele não tá aqui agora. Pausa. Ele foi pra Fort Harmony. Pronto, velho. Ele já tinha fisgado o anzol antes mesmo de pisar ali dentro daquela sala. Ela sabe que o Soldier Boy vai entender imediatamente o que isso significa, né? Se o filho encontrar o V1, que tá em Fort Harmony, vai se tornar imortal, e isso é tudo que o Soldier Boy não quer que aconteça. Mas esse diálogo, ele é tão sutil, velho, que o cara sai da sala programado com uma missão que ele nem sabe que ele recebeu. É por isso que essa mulher se chama de Mana Sábia. A grande reviravolta no episódio acontece quando o Soldier Boy, fingindo cooperar com o filho na busca pelo V1, tranca o bom capitão numa cela forrada de urânio enriquecido, e pela primeira vez em 5 temporadas, a gente vê o Capitão Pátria genuinamente fraco, sangue escorrendo, desorientado, quase humano. A VOD tinha testado seus primeiros super soldados contra a radiação atômica para ver se eles sobreviveriam a uma bomba nuclear. O composto V regular que corre nas veias do Capitão Pátria aparentemente não imuniza contra esse tipo de radiação mais pesada. Guarde essa informação, cara, porque ela provavelmente vai voltar no final da temporada. Quer dizer, o Capitão pode sobreviver ao ataque com uma bomba nuclear de uma forma pontual, mas ele não pode sobreviver exposto à radiação por um período muito prolongado. Logo depois de toda essa confusão, o Bruto tá assistindo um vídeo dos experimentos russos no Soldier Boy no final do episódio, com a data de 1986, ano do acidente da usina nuclear de Chernobyl. A questão é que o Bruto agora sabe exatamente como matar o Capitão Pátria sem precisar do vírus. E numa conversa aparentemente banal durante a caminhada ali, o Soldier Boy pergunta ao Capitão Pátria sobre Stormfront, né, e o filho responde que ela se matou. O Soldier Boy franze a cara e faz a pergunta que muda tudo, né? Você viu o corpo? A gente não viu, né? Lembra? A série nunca mostrou o cadáver dela. Stormfront foi queimada pelo Ryan, a gente viu ela em estado crítico e logo depois a VOD anunciou o suicídio off-screen, fora da tela. E tem mais, o Capitão Pátria foi gerado em 1981, né, de uma mãe supostamente anônima, paga pela VOD. Faz sentido para quem tá desenvolvendo o super soldado definitivo usar uma barriga de aluguel aleatória? Ou faria mais sentido usar uma das supers mais poderosas disponíveis à época? O grande lance é que as implicações no caso de Stormfront ser revelada como a verdadeira mãe do Capitão Pátria são enormes, né? Quer dizer, os dois tiveram um caso. E o título desse episódio é também uma dica do que vem em seguida. Though the Heavens Fall é a tradução da expressão latina Fiat Justitia Ruat Caelum, ou que se faça justiça ainda que os céus desabem. O princípio de que a justiça deve ser feita sem considerar as consequências. O título opera em várias camadas simultâneas, né? O Bruto e o Leitinho estão dispostos a destruir todo o V1 e liberar o vírus, mesmo que isso mate a Luz Estrela, Químico, a Zoe, o Ryan e todo o elenco do Gen V. Justiça ainda que os céus caiam, né? E a Espoleta, essa é a leitura mais sutil, pode ser quem trai o novo Deus, quem vai fazer a justiça para que o céu caia. A Ashley lê os pensamentos dela e sabe que ela tá mentindo quando ela jura fé no Capitão Pátria, então pode ser exatamente esse detalhe que vai fazer a maionese desandar no final das contas. O que eu posso dizer, cara? Esse episódio 4 é aquele tipo de episódio que só revela o próprio peso no retrovisor, né, da temporada, quando tudo que foi plantado aqui começar a explodir lá na frente. A gente vai voltar pra cá e entender que esse episódio aparentemente calmo era na verdade um mapa pro que estava por vir. Não esquece de deixar aquele like bacanérrimo pra encher o coração do Tata de alegria e contentamento e se inscrever aqui no canal também pra não perder nenhum vídeo. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.